Audiobook do livro Seth Fala, A Eterna Validade da Alma. Capítulo 18. Vários estágios de consciência, simbolismo e foco múltiplo. Dentro de sua própria personalidade convergem todas as facetas de sua consciência, esteja você ciente ou não disto. A consciência pode virar-se em muitas direções, obviamente internas e externas. Você está ciente das flutuações em sua consciência normal e uma atenção mais intimista faria isto bastante claro. Você expande ou estreita a extensão de sua atenção constantemente. Às vezes, você pode se focar sobre um objeto quase à exclusão de tudo mais, de forma que literalmente não esteja consciente da sala na qual está. Você pode estar consciente e reagindo tão fortemente a um evento relembrado que se torna relativamente inconsciente dos eventos presentes. Você toma todas estas flutuações pró-garantidas. Elas não o perturbam. Se você está perdido em um livro ou inconsciente momentaneamente de seu ambiente imediato, você não tem medo de que ele o deixe quando você quiser voltar sua atenção a ele. Nem em um sonho desperto você normalmente se preocupa em retornar com segurança ao momento presente. Até certo ponto, todos estes são pequenos exemplos da mobilidade de sua consciência e da facilidade com que pode ser usada. De modo estranho, os símbolos podem ser considerados como amostras da maneira como você percebe as várias camadas da consciência. Os disfarces variáveis podem ser usados como sinais. Fogo, por exemplo, é um símbolo feito físico. Assim, o fogo físico lhe diz obviamente que você está percebendo a realidade com sua consciência sintonizada fisicamente. Uma imagem mental de um fogo automaticamente lhe diz que outro tipo de consciência está envolvida. A visão mental de um fogo que expressa calor, mas que não queima destrutivamente, obviamente significa alguma outra coisa. Todos os símbolos são uma tentativa de expressar sentimentos que nunca podem ser expressos adequadamente através da linguagem. Por exemplo, você tem imagens visuais quando nasce, imagens visuais internas, símbolos que estão ativados no momento em que você abre seus olhos pela primeira vez. Eles lhe servem como mecanismos de aprendizado. Você se mantém tentando utilizar seus olhos propriamente até que as imagens exteriores se conformam com os padrões interiores. Isto é extremamente importante e não entendido por seus cientistas. A abertura do olho ativa o mecanismo interno. Se há algo fisicamente errado com os olhos, se eles são cegos, por exemplo, então aquele mecanismo particular não é ativado naquele momento. A personalidade pode ter escolhido nascer cega por razões próprias. Se essas razões mudarem ou se os desenvolvimentos psíquicos interiores ocorrerem, então os olhos físicos serão curados e o mecanismo interior ativado. Há variedades infinitas de comportamento ao longo destas linhas. Porém, os bancos internos de símbolos operam como uma conta bancária, oculta, a menos que você tire vantagem deles. Você pensa antes de aprender a linguagem, como mencionei anteriormente nesse livro, mas você já tem, nas pontas dos dedos, experiências passadas de outras vidas para lhe guiar. Esses que nascem na mesma nacionalidade, digamos 2 vezes consecutivamente, aprendem a falar muito rápido na segunda vez, que vem para o mesmo lugar. Algumas crianças pensarão no idioma de uma vida passada antes de um novo idioma ser aprendido. Tudo isso tem a ver com o uso de símbolos. O som em si mesmo é um símbolo. Você entende isso a partir de um ponto de silêncio. O som começa e vai crescendo. O que você não entende é que a partir deste determinado ponto de silêncio, que é seu ponto de não percepção, os sons também começam a crescer profunda e profundamente no silêncio. Contudo, ainda tem significado e tantas variedades como os sons que você conhece, e estas também são símbolos. O pensamento não alado tem um som que você não ouve, mas que é muito audível a outro nível de realidade e percepção. As árvores, quando estão de pé, são um som que, novamente, você não percebe. Em seus sonhos, e particularmente além dos que você se lembra, há áreas de consciência nas quais estes sons são automaticamente percebidos e traduzidos em imagens visuais. Eles operam como um tipo de taquigrafia. Com determinados sons, você poderia recriar seu universo conforme o conhece inconscientemente, e qualquer símbolo multidimensional pode conter
toda a realidade que você conhece. Fisicamente, o cheiro, a visão e os sons são combinados juntos para lhe dar dados principais aos sentidos e compor seus sentidos físicos. A outros níveis, porém, eles são separados. Odores têm uma realidade visual e, como você sabe, dados visuais também podem ser percebidos em termos de outras percepções pelos sentidos. Os símbolos podem estar juntos ou vagar separadamente. Podem ser percebidos separadamente ou como uma unidade. Como cada evento tem seu próprio símbolo para você, assim você tem seu modo característico de combiná-los. Estes símbolos podem ser traduzidos e percebidos em muitos termos, como uma série de notas, por exemplo, como uma combinação de sentidos, como uma série de imagens. Em várias fases de consciência, você perceberá os símbolos em condições diferentes. O símbolo multidimensional em sua totalidade, portanto, tem uma realidade em outros estados de consciência, mas também há outros níveis de realidades completas. Você opera como se seus pensamentos fossem secretos. Entretanto, você deveria saber que até agora eles não são. Não apenas seus pensamentos são aparentes, através das comunicações telepáticas, por exemplo, mas, sem sua consciência desperta, eles também formam o que você pode chamar de pseudo-imagens sobre a gama de temas físicos, quando você normalmente a percebe em alguns casos ou sobre esta mesma gama. Portanto, isto é como se seus pensamentos aparecessem em outras realidades como objetos vivos e vitais em si mesmos, crescendo em outros sistemas como flores ou árvores crescendo aparentemente do nada para outra realidade física. Estas podem então ser usadas para a matéria-prima, por assim dizer, em certos outros sistemas. Eles são os dados naturais determinados, a matéria-prima da criatividade nas realidades que você ajuda a semear, mas não percebe. Falando desta maneira, seus pensamentos, então, seguem leis. Seus comportamentos seguem leis e suas atividades, as atividades do pensamento, que você não entende, embora você chame de seus próprios pensamentos. Eles são então manipulados, independentemente de você, por outros tipos de consciência, como fenômenos naturais variáveis. A consciência nativa em tais sistemas não está ciente da origem deste fenômeno nem de sua própria realidade. Eles tomam a evidência que é aparente ao sistema deles como realidade, como a maioria de vocês faz. Não ocorreria a eles que esse fenômeno foi originado fora do próprio sistema deles. Se eu fosse fazer a mesma declaração, por exemplo, a qualquer um de meus leitores, eu seria acusado de dizer que a realidade física foi composta por descartes do universo. Não estou dizendo isto, nem insinuando isto no caso há pouco mencionado. Em seu sistema, você tem prioridade na formação da realidade física. Seus dados naturais determinados são o resultado dos pensamentos individuais de massa e coletivos, dos sentimentos e emoções materializados. Seu sistema neste aspecto é mais criativo do que os sistemas há pouco mencionados. Por outro lado, dentro destes outros sistemas há um forte e inovador grupo de consciências se desenvolvendo, no qual a identidade é retida, mas um jogo interno maior é permitido entre os indivíduos, um grande intercâmbio criativo de símbolos, um desenho de símbolos mentais e psíquicos de maior facilidade. Por causa disto, estes indivíduos reconhecem a conexão mais claramente entre as imagens criativas e determinados dados do sentido. Eles alteram propositalmente e mudam seus dados perceptivos determinados e experimentam com eles. Tudo isso envolve um trabalho com os símbolos de uma maneira mais íntima. A certos níveis de sua personalidade, você está ciente de todos os modos diferentes nos quais os símbolos são usados, não apenas em seu sistema, mas em outros. Como mencionado antes, nenhum sistema de realidade está fechado. Seus pensamentos, imagens e sentimentos alteram os determinados dados perceptíveis em alguns outros sistemas. Os padrões inovadores desenvolvidos nesses sistemas, porém, podem ser percebidos até certo ponto dentro do seu próprio. Há uma constante interferência astral. Em seus vários estágios de consciência, você passa por áreas que podem ser correlacionadas com muitos destes sistemas.
Alguns estágios através dos quais você passa são estágios nativos para outros tipos de consciência, e enquanto passa através deles, você se pegará usando símbolos da maneira que é característica àquele nível. Símbolos deveriam ser fluidos, variáveis em suas formas. Alguns usados como estruturas para abrigar experiências originais, como métodos de decepção no lugar de iluminação. Quando isso acontece, o medo sempre está envolvido. O medo, levado aos vários estágios da consciência, atua como uma lente que distorce, escondendo as dimensões naturais de todos os símbolos, atuando como uma barreira e como um impeditivo para o livre fluxo. Os símbolos de uma natureza explosiva servem como agentes liberadores, estabelecendo a liberação do que estava encapsulado. Sem as tempestades físicas, você enlouqueceria. A natureza agressiva dos símbolos é pouco entendida, nem a relação entre agressão e criatividade. Estas estão longe de características adversárias, e sem um empurrão agressivo aos símbolos faltaria sua alta mobilidade. Eles existiriam em um tipo permanente de ambiente. Ambos os aspectos, criativo e agressivo, da consciência permitem o uso de símbolos para que ele se mova através dos vários níveis da experiência e da natureza agressiva do pensamento que o impulsiona, a despeito do seu conhecimento, em realidades que você não entende. A agressividade e a passividade estão ambas atrás de símbolos de nascimento, pois ambas são necessárias. Ambas estão abaixo dos símbolos de morte, embora isto não seja entendido. A inércia resulta quando a agressividade e a criatividade não estão em proporções adequadas, quando a consciência se guia muito severamente em uma direção ou outra, quando o fluxo dos símbolos é também muito rápido ou muito vagaroso para o ambiente psicológico particular no qual você vive. As pausas acontecem, então. Para pôr isso tão simplesmente quanto possível, há um momento quase inconcebível no qual uma não-realidade acontece, na qual um símbolo é pego entre o movimento e o não-movimento, um tempo de incerteza. Isto, é claro, é traduzido de muitas formas e refletido. Em tais períodos, certos símbolos podem ser perdidos para todas as intenções e propósitos, resvalando de uma experiência individual, deixando espaços de inércia. Estes espaços existem bastante literalmente em muitos sistemas. Você os encontra em muitos níveis. Você pode se pegar experimentando um estado de consciência, por exemplo, no qual nada parece acontecer, e nenhum mapa psicológico ou símbolos reconhecíveis acontecem. Estes não só existem psicologicamente ou psicamente, mas como áreas em branco em termos de espaço. Os espaços podem ser preenchidos finalmente com símbolos novos. Se você for bastante perceptivo, às vezes pode se pegar encontrando tais estados de realidade nos quais nada aparece e nenhum sinal de qualquer consciência fora de si mesmo é aparente. Tais manchas em branco podem ser semeadas com novos símbolos e são frequentemente usadas como canais através dos quais novas ideias criativas e invenções são inseridas. Estes espaços são reconhecidos pelos outros, portanto, e vistos como espaços escuros. Eles também representam áreas de não resistência para aqueles viajantes mentais que estão sondando realidades internas. Eles representam áreas organizadas, mas também canais abertos e nativos em si mesmos, mas que passivamente esperam. Agora, alguns símbolos também esperam em tais maneiras passivas serem ativados. Eles representam experiência futura em seus termos, que presentemente repousam ocultas. Estas manchas brancas de inércia, portanto, são criativas a certo ponto. Nelas, estes outros símbolos podem nadar na visão deles. Fim do capítulo.